como é que estava a alma dele. Ó, minha alma está angustiada até. Ah, por que ele não contou para os 8? Porque tem coisa que ele só revela para quem ele tem que. Então, a palavra é a mesma coisa. A palavra só vai ser revelada para quem tem intimidade com ele. A palavra só vai se abrir para você se você tiver intimidade com ela. E você não vai gerar intimidade com a palavra se você abrir ela só quando você tiver oportunidade para trazer o ofertório, pelo amor de Deus. Se você abrir ela só quando você tiver oportunidade para trazer devocional. Que aí você tem um mês antes para preparar a mensagem, mas decide preparar uma semana antes. Às vezes tem gente que me liga pedindo ajuda 2 dias antes, 1 dia antes. Fala, meu Deus, eu não posso milagre não, meu filho. Me ajuda a te ajudar. Quando é que tu recebeu a oportunidade? Foi 1 mês atrás. Aí agora, faltando 2 dias que tu quer pedir minha ajuda? Eu sou santo, milagroso agora. Me ajuda a te ajudar. Então, se você não gerar intimidade com ela, relacionamento com ela, leitura contínua com ela, você não vai conseguir adquirir, subtrair, obter as revelações que estão contidas dentro dela. É necessário gerar esse relacionamento com a palavra de Deus. E esse relacionamento, com a palhinha da aula, da nossa penúltima aula, eu chamo de ressonância. O que é ressonância? É vibrar na mesma frequência que a palavra. É vibrar na mesma frequência que a palavra. Enquanto eu estou falando com vocês, está acontecendo uma ressonância. Por quê? Porque as minhas cordas vocais estão vibrando. Essa vibração está gerando um som. Esse som está entrando no teu tímpano, que é como se fosse uma bexiga, um balão. Nesse balão, tem como se fosse um espelhinho. O espelho não reflete a luz? Quando a vibração bate no tímpano, dá uma vibração. Essa vibração faz com que esse espelhinho, entre aspas, crie uma imagem residual. Essa imagem residual é captada pelo cérebro, e o cérebro identifica aquele símbolo. Por exemplo, eu falo carro. Quando a palavra carro chega na tua cabeça, imediatamente o teu cérebro associa carro à ideia que você tem sobre um carro. Quando eu falo, por exemplo, princípio, a palavra princípio vibra no teu tímpano, cria uma imagem residual, você tem uma ideia do que é um princípio. Mas se, por exemplo, eu falar Bereshit, alguém pode me dizer o que é Bereshit? É princípio também. É princípio também, só que tem um outro idioma. Você ouve, você consegue identificar a fonoridade, mas você não consegue visualizar. Por quê? Porque essa imagem residual não é conhecida pelo teu cérebro. Então, quando você examina a escritura, que você lê e você não entende, é porque a escritura não gerou em você imagem residual. E existe um fenômeno chamado neuroplasticidade neural. Isso é incrível. Neuroplasticidade neural. O que é neuroplasticidade neural? Você sabia que todas as vezes que você aprende uma coisa nova, por exemplo, você está aprendendo a tocar violão. Então você está ali, o violão, tudo que você sabe do violão é o corpo do violão, o braço do violão, a corda do violão. De repente o cara te ensina que de baixo para cima você tem mi, si, sol, ré, lá, mi. Mi, si, sol, ré, lá, sol, mi. Né? Você já obteve um conhecimento diferente. Então todas as vezes que você olhar para o violão, você vai ver as 6 cordas e você vai contar mi, si, sol, ré, lá, mi. Você adquiriu um conhecimento. Só que você vai dizer assim, esse conhecimento aqui é nada. Não posso tocar uma música com esse conhecimento. Só que aí o teu professor vai te ensinar a fazer um acorde. Aí vai te ensinar a fazer um acorde de dó. Aí você lá com muita dificuldade, vai colocar o teu dedo, procurar, aí vai sair um som feio. Aí você vai treinando durante a semana. De repente passou 2, 3 dias treinando tanto o acorde de dó, você já consegue fazer o dó naturalmente. Aí você fala, mas é um conhecimento muito pouco, não dá para tocar nenhuma música só com dó. Aí, na outra semana, tem uma professor que ensina a nota mi. Põe o dedinho aqui, sai aquele som bagaceirado, uma coisa horrorosa, tu fala, meu Deus do céu. Passa um dia ou outro, você vai ver, e até ficou mais fácil. O dó foi mais difícil, mas o mi tá um pouquinho mais fácil. Você foi lá e aprendeu o mi. De repente, ele te ensina na outra semana a fazer um ré, na outra semana a fazer um sol, um lá menor, o que é um acorde diminuto, o que é um acorde dúbio. Então, vai agregando cada dia, cada aula, mais informação na sua cabeça. Essa quantidade de informação na sua cabeça vai gerar benefícios, irmãos, incalculáveis. Por exemplo,
vai aumentar a quantidade de neurônios na sua cabeça. Você sabia? O aumento de novas informações aumenta a quantidade de neurônios. Por isso que quando você domina um assunto, fica muito mais fácil você dominar outro assunto. Quando você aprende um idioma, fica muito mais fácil você aprender outro idioma. Por quê? Porque a quantidade de neurônios na sua cabeça é multiplicada. Combate até o Alzheimer, você sabia? Por isso que é bom estar sempre lendo. Por quê? Quanto mais você lê, mais informação você adquire, mais neurônios são criados. Só que quando você está falando sobre um assunto, examinando um assunto específico, como por exemplo, violão, você vai tocando, por exemplo, hoje eu toco violão, mas eu sou ignorante. Por quê? Porque eu sei ler cifras e sei tocar. Então eu olho lá na Cifra Clube, vejo a música, vejo a cifra, e olhando eu consigo tocar. Mas eu não consigo tirar de ouvido. Certo? Eu não consigo tirar de ouvido. Porque para isso ainda tem que memorizar campo harmônico, escala cromática, um monte de outras coisas que eu preciso aprender para poder pegar de ouvido. Só que, vamos voltar para a palavra aqui. Quando você começa a estudar a palavra, você não entende a palavra de primeira. Você tem dificuldade. Por que ele queria dizer aqui? Lembra do eunuco da rainha de Candace? Ele está lendo Isaías 53. Aí ele está lendo e encostando a cabeça, rapaz, o que esse cara está falando? Está falando dele mesmo ou está falando de outro? Ele está lendo, mas não está entendendo. Aí Deus envia um dos diáconos ali para poder ensinar ele. Porque ele mesmo por ele não estava conseguindo entender o que a palavra estava dizendo. Então é muito normal a gente começar o estudo da palavra e a gente não ter entendimento de primeira. Entendeu? Não ter entendimento de primeira. A gente fica com dificuldade de compreender. Mas a neuroplasticidade neural é tão fascinante por isso, que quando você começa a examinar um assunto, os neurônios vão sendo abastecidos com cada dia com nova informação. Com cada dia com nova informação. Porque a minha caneta está entendendo o cheiro, não dá para me desenhar. Mas os neurônios da sua cabeça, eles têm uma espécie de tentáculos. Certo? Uma espécie de tentáculos. Então, quando mais conhecimento sobre determinado assunto você acumula, mais neurônios se multiplicam e acumulam essas informações, até que vai criar uma rede neural de informação. Os tentáculos dos neurônios, falando de forma chula, né? Eles vão se conectando e criando uma sequência de informação onde aquilo que não tinha sentido passa a fazer sentido. E isso aconteceu comigo. Porque eu lia, não entendia. Não entendia. Até esse dia que eu fui para casa, fugindo da oportunidade, entrei no meu quarto, bati boca com Deus, Deus quase me matou. Nesse dia aconteceu a neuroplasticidade neural. Porque quando eu cheguei na igreja que o pastor falou, o pregador da noite chegou, aí, irmão, às vezes eu fico pensando que talvez o pregador não era nem eu. Às vezes eu fico pensando nisso, cara, às vezes o pregador não era nem eu, cara. Porque eu cheguei na porta, já atribulado, e ele falou, o pregador da noite acabou de chegar. Eu falei, tô lascado, é melhor subir e montar. Peguei o microfone da mão dele, ele queria olhar pra mim para deixar que eu mesmo oro. Eu já tinha quase me matado, irmão. Eu falei tanta besteira pra ele. E aí, subi no altar, irmão, todo o texto que eu tinha lido, tudo. E assim, ó, pum, abriu, eu comecei a lembrar de tudo. É como aconteceu comigo, eu lia a palavra e não entendia. Aí quando eu falava, mas todo mundo fala, abre o leque, como que é esse negócio de abrir o leque? Abre o leque pra mim também, você me quando ele abriu o leque pra mim, eu falei, meu Deus, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, é isso? Cientificamente tem o nome, neuroplasticidade neural. Tu fica maravilhado. Para entender essa neuroplasticidade, eu tive isso no bebê. Ele aprende com a rápido. rápido. Então, o neurônio deles estão se expandindo. Então, quando vai se expandir, isso. mas é aprender. A gente deixa o quê? A gente esquece disso quando a gente cresce. A gente esquece. E olha só, essa dinâmica que a senhora trouxe é maravilhosa para falar. Porque às vezes, olha só, o que eu fazia? É aprender que nem uma criança mesmo. Entendeu? É aprender que nem uma criança. Tem um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. É o filósofo que eu mais gosto. Eu nem gosto dele, porque ele anunciou a morte dele, porque eu já morri, né? Mas eu gosto dele por causa da loucura dele. Ele era maluco, né? Mas ele era um gênio, mas ele era maluco. E aí Nietzsche ele fala sobre as 3 transmutações do espírito. Como o espírito transmuta para um animal de carga. Do animal de carga ele vira leão. E do leão ele volta a ser criança. Aí ele explica que o animal de carga é o estado espiritual em que a gente quer carregar cargas. A gente quer carregar pesos.
a gente carrega a carga dos outros, problema dos outros. A gente é um animal de carga. Aonde tem uma carga, a gente quer botar nas costas. Aí, olhando nessa área da filosofia nihilista, eu lembrei de Jesus. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus dizendo, eu não quero que você seja um animal de carga. Só que a gente fala, o animal de carga precisa transcender esse estado e se transformar em leão. E o que o leão quer? Autonomia. O leão não quer mais carregar carga. O leão quer reinar. O leão quer reger. O leão quer ter poder. O leão tem juba, que é beleza, que é graça, aparência, tem garra, tem força, tem poder. Então, é o estado de poder em que nós elevamos, às vezes, espiritualmente, né? Onde a gente se torna até mesmo arrogante, prepotente, a gente se torna, às vezes, insensível com a dor do outro. Mas a gente diz, além de se transformar em leão, o homem tem que se transformar em criança. Mas ele mesmo se contradiz quando ele diz assim, ó, mas o que o leão tem a ver com a criança? Porque já parou para comparar? O leão tem juba, não tem? Mas a criança, careca. O leão tem garras, não tem? Mas a da criança faz assim, ó, mole. Ele tem dente, a criança, banguela. Ele domina sobre tudo, a criança não domina sobre nada. Se não der para comer ela morre de fome. Se não trocar a fralda dela, ela fica assada. Entendeu? Mas Jesus disse, olha, é necessário para entrar no reino do céu. Quem não se fizer como uma criança... Por que ele fala isso? Porque Jesus entendia uma verdade, que o estado de criança é o estado em que nós podemos até não ter força, podemos até não ter poder, podemos até não ter capacidade ou autonomia, mas é o estado em que nós mais aprendemos. É o estado em que nós mais aprendemos. Porque a criança, ela não aprende no ouvir, ela aprende no ver. Então, você pega um texto que você leu e você não entendeu, entra no YouTube, bota uma pregação sobre aquele texto. Entendeu? Tenta usar todos os seus sentidos para poder ouvir isso. Que horas tem, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, para a gente terminar. Então, conseguiram compreender aqui a importância do chamado da palavra? Mas existem coisas que nos impedem de ouvir esse chamado. Vamos conhecer qual que é? Vamos lá. Na palavra do semeador, Jesus vai começar a revelar os mistérios. O semeador que será semear é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A seara era o quê? Era o mundo. A semente que caiu à beira do caminho. A semente era o quê? A semente em si. A palavra de Deus. Certo? Só que uma semente cai aonde? À beira do Amém. Aí, as aves do céu vieram e comeram ela. Aí Jesus explica que a semente que caiu à beira do caminho é o homem que tem um coração liberal. Por que é um coração liberal? Porque no caminho não passou o semeador. Quem é o semeador? Jesus. Mas no caminho também vieram as aves do céu. E quem é as aves do céu? Demônio. Então é um coração que tem, Jesus tem acesso, mas demônio também tem acesso. E qual é o resultado? A palavra é esquecida. Então, às vezes, a gente não entende por que é que a gente ouve a palavra e esquece. A gente vê o dorama, conta o dorama inteiro dos outros e esquece. E coisa. A novela das 7, né? Teve uma novela que parou o Rio de Janeiro, aquela do Jorginho. Avenida Brasil, lembra? Avenida Brasil, não foi? Lembra? Parou o Rio de Janeiro. Até hoje os outros sabem contar a história, a história todinho. Do Jorginho e da outra mulher aqui também. Parou o Rio de Janeiro. Mas aquilo é um capítulo, você esquece. Por que acontece isso? Porque tem brecha no teu coração. Tem brecha no teu coração. Teu coração está abrindo brecha para demônios entrarem. Irmão, possessão demoníaca não é cair lá no chão aí. Né? Subir pela parede, não, meu amigo. De Walking Dead pela parede, não. Um walking na parede, não. Cara, demônios, eles estão ao nosso redor, certo? Fazendo de tudo para impedir o nosso avanço. Então, às vezes você é crente, você é santo, mas numa brecha que tu deu, ele entra e rouba uma coisa de você, uma semente de você. Aí entra a questão,
Poxa, eu estou tanto tempo na igreja, recebi tantas promessas, por que não se cumpre? Porque toda vez que está para a semente germinar, da promessa, da palavra que foi semeada no teu coração, Deus vai abrir a porta, Deus vai abrir a faculdade, são palavras semeadas, não são? Por que não se cumpre? Porque o diabo vem pela brecha que tu abre e rouba aquilo que foi semeado no teu coração. Isso aqui é muito mais do que entendimento, a entender a palavra para pregar. Isso aqui é entender a palavra para você vivenciar as bênçãos da palavra. Porque se o pregador diz para você assim, irmão, eu creio nisso. Eu tenho, a minha esperança é essa. Gente, me dá só mais um tempo para me terminar essa aula, que isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Gente, a ideia é essa. O culto de doutrina é terça-feira. O culto de libertação é quarta. Então eu acredito que aquilo que eu profetizo na terça vai acontecer na quarta. Eu tenho essa esperança. Eu vejo assim. Então, tu vê que o reflexo de terça, tudo que é falado na terça acontece na quarta. Acontece. É o ato de plantar e de ver crescer. Mas por que é tão difícil, uma coisa tão simples? E olha, essa semana, essa semana Deus vai abrir a porta na tua vida. Aquilo que está fechado vai se abrir. A bênção que tu está esperando vai chegar. Aí tu sai pela porta ali, fala do vestido da irmã, o diabo fala, ó. Verdade, é isso mesmo. Aí depois volta para a igreja murmurando, ah, meu Deus do céu, falou que ia abrir a porta foi a que fechou. A porta foi a que fechou. Claro que fechou. Tu deu brecha, o diabo tá só assim, ó, caçando quem pode tragar. Verdade. Olha que lindo. E quando a Bíblia diz que o diabo, ele está ao redor caçando quem possa tragar. Quem possa tragar. Esse verbo quem ali no grego ali, não está só indicando pessoa. Está indicando qualquer coisa. Cuidado para que ninguém, olha só, ninguém roube a tua coroa. Então, a palavra é semelhante. Irmão, tudo que é profetizado pela palavra de Deus vai se cumprir. Mas não se cumpre por causa da brecha. Porque abrindo a brecha, as aves do céu descem e roubam a semente. Por que o povo não entrou na rua de murmurou? Brecha. Olha só. Brecha. Entende? Vamos lá, vamos continuar para a gente embora. A semente que caiu em solo rochoso é aquele que recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Quando ele semeava, uma das sementes caiu entre as pedras. Já viu que entre as pedras ele sempre tem um pouquinho de terra? Porque chove, aí as gotículas de água faz com que as areinhas subir, está acumulando areia ali. Então caiu a semente ali. Germinou rapidamente, tinha pouca terra, cresceu. Só que saindo do sol, queimou. Antes, saindo do sol, queimou. Antes foi de pouca duração. Aí Jesus explica que o sol é as angústias, tribulações, perseguições por causa da palavra. Perseguições. Angústia, tribulação, perseguição por causa da palavra. É porque eu escrevo carrego aí. Entendeu? Então, observa que quando a palavra é semeada, a palavra ela tem poder de gerar estrutura em você. Entendeu? Estrutura em você. A palavra semeada. Só que, se o teu coração for um coração endurecido, porque a palavra, ela não é só semente, não, ela é martelo que esmiuça. Então a gente tem que se permitir o que, ó, eu falei aqui sobre as capacidades da palavra. Ela é viva, é eficaz, ela é cortante, ela é penetrante. O texto diz que é mais penetrante do que qualquer espada, alguma de 2 gumes. O texto de Hebreus capítulo 14, para você ler lá. Antes de você chegar em maioria, eu vim especificando. Ela é cortante e penetrante. Então, quem não se permite ser cortado e perfurado pela palavra, não consegue, a palavra não consegue gerar raiz. E aí vem perseguição, vem tribulação, vem angústia por causa da palavra, porque você é ímpio, não acontece nada contigo. Mas é para entregar a vida a Jesus que vem perseguição, vem afronta, vem tudo. Então se você não tiver uma estrutura, o que acontece contigo? Você se entristece. Aí a pessoa faz o quê? Se escandaliza. A minha irmã aceitou Jesus num dia, na outra semana ela desviou. Porque ela dizia, depois que você tem Jesus, tudo deu errado. É perseguição daqui, perseguição de lá. É assim mesmo, meu irmão. É isso que é o Evangelho. Superficial. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu pedi a Deus foi os frutos do Espírito. Foi a primeira coisa. Não termina não, porque isso é o final da minha aula.
Não, terminando, tá acabando já. Então a pessoa se escandaliza. Ela se escandaliza. Por quê? Porque o sol da tribulação acaba consumindo ela. Entendeu? Por isso Jesus falou que aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante ao homem que edificou a casa na rocha. Correu o rio, soprou o vento, combateu, e ela não caiu porque estava edificada na rocha. Só que fazer uma casa na rocha é difícil, tem que cavar o buraco fundo. Entendeu? Tem que ter força. E o nosso coração é duro. Nosso coração é duro. Então é difícil. Por isso que às vezes a gente não pode julgar quem cai e levanta. Porque às vezes o cair e levantar é alguém que tem um coração duro, mas não desiste de cavar buraco. Por isso que ele cai e levanta, mas vai chegar uma hora que o coração vai estar tão profundo que vai chegar em solo tão profundo e a semente vai avançar. Então é melhor cair e levantar, toda semana aceitar Jesus, do que desistir, do que se escandalizar. Aí se escandaliza e ainda quer desviar os outros. Ainda quer se desviar os outros. Ele sabe aqui, esse cara aqui sabe, ele é o responsável pelo evangelismo. Qual é a pior classe de pessoas para evangelizar? Um cracudo ou um desviado? O desviado, ele já conhece a palavra, ainda vai querer bater um pouco contigo. Tem um vídeo que eu vi na internet, que o cara fica falando todos os livros de Gênesis e Apocalipse. Aí todo mundo fica, nossa, isso não me impressiona em nada. Não impressiona em nada. Conhecer a palavra, o dia falou para Jesus, pula-te da abaixo porque está escrito. Manda que essa perna se levante porque está escrito. Me adore porque está escrito. Então não significa nada conhecer. Se você não tem fundamento, não tem raiz, se a tribulação te derruba, se a queda te derruba, e por final, a semente caiu entre os espinhos. Os espinhos são os prazeres da carne, as preocupações com o mundo, o amor, a riqueza. Essa aqui é a área que nós somos mais tentados, nos espinhos da carne. Os prazeres carnais, né? João disse, tudo que é do mundo, a vontade da carne, a vontade dos olhos, a soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. O mundo passa, assim bem como aqueles que fazem a sua vontade, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então tudo isso aqui, ó, sufoca a palavra. Sufoca a palavra. Porque você vê o ímpio desfrutando de alegrias que às vezes você não desfruta. No final do mês não sobra dinheiro para você para uma pizzaria, mas o ímpio, que nem acordar de manhã para ir trabalhar, eu ficava irado. Toda segunda-feira eu ia para o quartel, passava na Rua da Lama e estava lotado. Eu dizia, que povo é esse? O que eles fazem, cara? Que eles toda a semana estão ali, meu Deus do céu. O próprio Asaf passou por isso aqui. Deus é bom para com Israel, Salmo 73, para os livros de coração. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para escorregar os meus passos, porque eu tinha inveja dos ímpios ao observar a prosperidade dos soberbos. Os espinhos sufocaram ele. Não aperto nem na hora da sua morte, mas a gente, até para morrer, a gente passa dificuldade. A vaquinha para arrumar um caixão, e uma semana o bicho voando no caixão. Mas também todo lado da moeda. Tem um ímpio também, que hoje vive de abundância, mas ele correu atrás para conquistar aquilo. Isso aí. E tem muito crente também que reclama, mas não faz nada. Faz nada. Mas a questão aqui é sobre o amor a essa coisa. É quando a gente deixa essas coisas dominarem o nosso coração. Porque Jesus falou que quando a semente cai sobre os espinhos sufocam. Então o problema não é o prazer. Porque Deus fez o homem para usufruir do prazer. Mas um prazer com santidade. O problema não está nas riquezas desse mundo. Deus fez um mundo fértil, rico, para o homem prosperar. Não está. O problema está no amor a essas coisas. Porque quando o teu coração está nessas coisas, acabou. Porque se o coração de Jó estivesse na casa, nos servos, nos bens materiais, ele tinha feito aquilo que o diabo falou que ele ia fazer. O que é? Toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema. Aí veio o diabo, tocou em tudo. O que aconteceu? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A riqueza, os bens, os prazeres não sufocaram o Jó, porque o Jó não estava com o coração. Mas se nosso coração estiver nisso daqui, sufoca. Sufoca. Por causa de trabalho, a gente deixa a palavra, deixa os compromissos. Vou te falar uma coisa, eu fiquei desempregado um tempo,
E eu tinha acabado de tirar minha carteira de habilitação, categoria D. E aí eu fui trabalhar num lugar onde eu fui aprender a limpar estofado. Estofado, né? Passa o produto lá, escova, aí vem limpando, aí limpa sofá, limpa a cama, limpa tudo. Aí o cara falou assim, cara, eu gostei de você, cara. Você tem categoria D, tá vendo esse carro? Porque ele mostrou um caminhão. Aquele caminhão tipo da Light, que o cara sobe em cima de uma caçamba assim, né? Assim, ó, a gente está com um projeto aqui, para pegar isso aqui, para poder cortar árvores. Só que a gente está sem ninguém com categoria D. Os vencidos de motorista. Então você já está na lista, já continua trabalhando aqui, aprendendo o serviço, você vai trabalhar. A gente vai colocar você lá, tá? Ele falou isso, na outra semana o motorista pediu as contas. O motorista queria levar o pessoal lá para baixo para trabalhar. Pediu as contas. O salário era bom, cara. O salário é bom do motorista. É só dirigir. Só que aí tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Entendeu? Tinha hora para começar, começava às 6 e pouco, tava aquele tá lá. Tu ia lá levar o pessoal, mas para voltar tu não tinha hora, porque tu tinha que buscar todo mundo lá para baixo. Aí eu tinha a opção, ou eu trabalhava nisso, ou eu abandonava a igreja. Entendeu? Eu abandonava. Aí, na época que eu estava assumindo a doutrina, o estudo dos netos estava caminhando, eu falei, caraca, o que eu faço agora? Não vou. Eu falei, Deus, eu vou ficar só um mês só, Deus. Um mês só para o Senhor me ajudar. Deus não deixou. Deus não deixou eu largar as coisas para eu ficar. Entendeu? Mas se eu fosse, não vou aproveitar essa oportunidade. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu não teria nem conseguido ouvir a voz de Deus. Eu tinha abdicado do meu chamado para aquilo que Deus tinha para mim, né? Por causa daquilo que estava aprendendo no meu coração. Então o problema não está em ter. O problema está em priorizar, em colocar o coração centralizado nessas coisas. Porque o próprio Asaf, quando ele entra no santuário, ele diz, mas eu entendi o fim deles. Que o Senhor coloca eles em lugares escorregadios, que eles caem em um só momento. E agora eu entendi que quem tenho eu no céu se não a ti? E que não há na terra o que eu desejo mais do que a ti. Ele entendeu que era a prioridade. Tem um complemento, né? O seu tesouro está no seu coração. O que você está inclinando é o que você vai ter. É o que eu digo, que nessa terra não vale nada. O que vale muito aqui na terra, no céu a gente vai precisar de todo ouro. Porque eu glorizo do céu, porque se eu priorizar as coisas da terra, na terra que eu vou ficar. O inferno deu ouro. Agora, o último ponto para a gente terminar. Último ponto. A semente que caiu em boa. Uma semente que caiu em boa terra é uma semente que não tem, gente. Que não tem liberalidade. Não é qualquer um que passa nela. Uma semente que caiu em boa terra é uma semente que não tem pedra, não tem dificuldade para a palavra adentrar. Uma semente que caiu em boa terra é uma semente que não tem espinhos, não tem nada que a suporte. Então ela cai, a semente é semeada, a semente ela é germinada, ela germina, né? Ela germina. Então ela cresce, você vê o crescimento da semente. Então ela produz. Aí a gente vai falar sobre esse produzir, né? Esse produzir. Vamos lá. Quando ela produz, ela vai produzir valores. Olha só o que ela vai produzir. Não diz qual é o fruto, mas diz qual é a quantidade. 30, 60 e 100. 30, 60. Mas qual é o fruto? Não fala. Mas fala a quantidade. Isso aqui, olha só. Isso aqui é um exemplo daquilo. Ó, essas 3 primeiras aulas foram aulas teóricas. A gente vai entrar na aula prática semana que vem. Vamos aprender a fazer as análises na prática semana que vem. Mas isso aqui já é um indicativo do que vocês vão aprender. 30, 60 e 100. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Será que alguém pode me explicar? É algo tão complexo, gente. Isso aqui eu dei um mortal para... 100% dependente dele. Olha só. É algo tão complexo que quando eu ouvi isso aqui, quando eu entendi isso aqui pela primeira vez, eu mandei um mortal para trás. Porque 30. Se eu tirar esse zero aqui, fica quanto? 3. O 3, ele é o número da plenitude de Deus. Tudo em Deus é estabelecido em 3. O tempo, passado, presente, 3 em 1, certo? A água, sólido, líquido, 3 em 1. A fórmula química dela, H2O, uma partícula de hidrogênio, 2 de oxigênio, 3 em 1, certo? Aí vamos lá, mais o quê? Vamos lá. O próprio Deus é 3 em 1, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então tudo que é pleno em Deus está dentro do número 3. E o número 3, 6 e 9 é um mistério até para os físicos, né? 10 até hoje quebra a cabeça com isso. Vamos lá. O número 6, ele é o número do homem. Por quê? O homem foi criado
sexto. Dia. Mas qual é o número da besta? Meia. Por que é 666? Porque são 3. A besta, o anticristo, o falso. Profeta. Então nós temos a plenitude de Deus, mais o número do homem, 6. E se nós tirarmos um zerinho aqui, fica 10. Mas nem precisaríamos tirar. Porque em 100 temos o número da totalidade. Então quando eu vou dizer que quantos alunos, se tem 100 alunos e veio os 100 alunos, quantos por cento vieram? 100% dos alunos. Logo, o que Jesus está querendo dizer quando eu tenho um coração que não tem liberalidade, que não tem pedra, que não tem espinhos, mas é uma terra, perdão, mas é uma terra boa. Ele está querendo dizer que o meu coração, que eu vou me tornar um homem totalmente pleno de Deus. É isso aí. Está entendendo? Quando eu trabalho meu coração, quando eu trabalho meu coração, é eu permitir que Deus trabalhe. Quando eu permito que Deus trabalhe no meu coração, eu me torno um homem totalmente pleno de Deus. Aí que entra no texto da senhora, Gálatas capítulo 6, os frutos do Espírito: amor, fé, esperança, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. O último eu esqueci. Tem obrigação de lembrar tudo também. Entendeu? Então é isso, você passa a produzir os frutos do Espírito. E aí você se fala cheio do Espírito pelos frutos. Porque você não é cheio porque você fala labachúria. Você não é cheio porque você prega bem a palavra. Tem um monte de pregador aí que prega muito, desce o poder, desce a glória, mas naquele grande dia vai ser: sinto muito, eu não vos conheço. Amém? Está terminado em nome de Jesus. Tá? Que Deus possa abençoar vocês. Nos prolongamos um pouquinho, gente, no horário. Quanto é que tem ali? Está rodando ali? 55. Não, de tempo? 1 hora? 1 hora. Ah, então estamos no horário certo. 1 hora mesmo, geralmente é, né? É porque atrasamos pegando o pessoal lá que é um pouquinho mais de Aí coisa. a pessoa, quando a pessoa 100%, a gente... Deixa ela pra mim, por favor. Meu Deus, ó. Pelo amor de Deus, ela tá ficando vermelho. Ah,